E agora, destaque internacional: o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, atacou os Estados Unidos e a União Europeia em discurso na ONU. Então, a gente vai para a Europa conversar com o nosso correspondente Luca Bassani, que tem todas as informações ao vivo. Luca, Lavrov diz que o Ocidente mente em relação à situação na Ucrânia e até citou o Brasil? Exatamente, Kalina. Ele disse que o Ocidente, mais especificamente os Estados Unidos e a União Europeia, mentem sobre a situação que acontece na Ucrânia e que eles estariam com medo de perder a sua hegemonia. Isso em meio à divulgação de um relatório das Nações Unidas no dia de ontem, que mostra que os russos realizaram crimes de guerra contra a população civil, crimes de ordem sexual e também torturas e execuções de pessoas que estavam longe de regiões estratégico-militares. Lavrov fez um discurso bastante forte contra as potências ocidentais, respondendo em grande parte às críticas que recebeu durante essa semana de Assembleia Geral das Nações Unidas, quando os próprios líderes ocidentais criticaram a Rússia e se colocaram à disposição da Ucrânia para lutarem ao seu lado no aspecto ideológico, enviando armas e também ajudando nas questões econômicas, nas sanções aplicadas sobre a Rússia. E Lavrov disse que a estrutura da ONU precisa ser modificada, onde o Brasil e a Índia, por serem países muito importantes no cenário internacional, tanto econômico quanto político, deveriam ter assento permanente no Conselho de Segurança. Apenas lembrando que o Conselho de Segurança ele segue aquela mesma ordem que nós temos desde o final da Segunda Guerra Mundial, onde 5 países têm assento fixo e direito ao veto, que são os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a Rússia e a China, além, é claro, de outros membros rotativos, mas muitos países durante essa semana, inclusive o próprio presidente Bolsonaro e outros líderes também de países emergentes fizeram críticas e também sugestões para que essa estrutura seja modificada. A gente continua acompanhando, mas realmente ele não tem passado por um momento bom internamente dentro da Rússia, principalmente após o anúncio da mobilização dos 300 mil reservistas que podem ser mandados à linha de frente na Ucrânia e também o endurecimento das leis, até mesmo ontem feito pelo presidente Putin juntamente com os parlamentares para punir de forma mais severa aqueles que não queiram combater, porque a gente viu também que nos últimos dias muitas pessoas estavam deixando a Rússia, homens jovens, pelas fronteiras terrestres ou fronteiras aéreas, o que de certa forma mostram que muitos não estão dispostos a lutar nessa guerra que ontem mesmo completou 7 meses. Luca, peço que você continue com a gente. Vamos trazer um convidado agora para seguir nessa conversa, para repercutir o discurso agressivo do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Quem está conosco agora é o professor associado do Departamento de História da USP, Ângelo Segrilo. Professor, bom dia. Obrigado pela presença. Bom dia, Vitor. Obrigado pelo convite. Quais suas impressões, professor, a respeito dessa fala? Eu acho que é parte da escalada da guerra, né? O Putin, ele aumentou as apostas com esses referendos, né, nessas regiões que estão ocupadas e que parece que vão passar a ser consideradas parte da Rússia. Então, isso, por um lado, é um aumento das apostas, porque um ataque a esses territórios no futuro vai ser um ataque à própria Rússia. Agora, por outro lado, eu também acho que pela exaustão dos dois lados, inclusive também da Rússia, esse pode ser uma jogada para tentar terminar essa guerra com essa configuração. A Rússia com essas regiões e tentar forçar a Ucrânia a se não um acordo, talvez mesmo um cessar-fogo, porque a Rússia também está se exaurindo. Professor, como você acredita que os Estados Unidos vai responder? Não, os Estados Unidos e a própria Ucrânia não vão aceitar essa anexação, mas eu acho que talvez, forçados pelo esgotamento, esse conflito se torne mais um daqueles conflitos congelados que há naquele espaço ali pós-soviético, né? Na Geórgia, na Moldávia, existem enclaves lá que estão em rebelião e que não conseguem vencer nem um lado nem o outro, e o conflito fica congelado, né, num cessar-fogo permanente. Algo tipo a Guerra da Coreia, né, que nunca teve acordo de paz, e nós estamos com cessar-fogo desde a década de 50. Eu acho que o Putin está apostando nisso. Ele ampliou as apostas nesse momento para meio que amedrontar, né, de que ele possa tentar fazer alguma coisa, inclusive com armas nucleares, e aí forçar a que se chegue mais ou menos a um cessar-fogo
porque a Rússia também está esgotada. O fato do Putin ter feito uma mobilização, mesmo que parcial, é um sinal de que as coisas não estão indo de acordo com o plano dele, porque ele estava tentando evitar isso de qualquer maneira. Professor, a pergunta agora é do nosso correspondente, Luca Bassani. Senhor, até mesmo pegando esse exemplo que o senhor deu sobre esse espaço pós-soviético, nós sabemos que tanto na Abkhazia, Ossétia do Sul e na Transnistria, a presença militar dos russos é bastante forte, o que mantém o controle territorial dessas regiões. Porém, nesses referendos que estão acontecendo agora na Ucrânia, sabemos que a região de Donetsk, Zaporídia, Kherson ainda tem um foco de resistência ucraniana do próprio exército dentro dessas localidades, o que pode ser uma pedra no sapato dos russos neste controle dessas regiões. Como o senhor acha que eles vão lidar com a oposição interna, uma vez que essas regiões sejam anexadas e tudo leva a crer que esses referendos provavelmente já serão concluídos na semana que vem? Bom dia, Lucas. Boa tarde aí, né? Realmente a situação é complicada, porque eles estão fazendo esses referendos e essas regiões vão se tornar parte da Rússia, mas eles não têm o controle total de praticamente nenhuma dessas regiões, né? Então, algumas mais, outras menos. Então, esse aí vai ser um fator complicador ainda mais, porque vai ficar aquela fronteira, aquela zona cinzenta em que conflitos podem acontecer a qualquer momento. E um outro complicador também é que se em Donetsk e Luhansk a população étnica russa é bastante expressiva, nessas duas outras, Zaporígia e Kherson, não são tão expressivas como nessas outras duas. Então, onde eles têm menos, vamos dizer, justificativa para anexar. Isso é mais complexo. E a complexidade da coisa pode se ver de que nessas regiões está um serviço militar obrigatório. E os ucranianos étnicos, né, os russos étnicos dessas regiões, talvez não seja tão problemático. Mas forçar os ucranianos étnicos dessas regiões a lutarem contra o seu próprio exército, né, o exército da Ucrânia, mostra a complexidade e um pouco a monstruosidade dessa situação. Mota, sua pergunta. Professor, esse conflito tem um elemento diferente, pelo menos um, né, que é a carta nuclear. A carta nuclear que vem em duas variedades. Uma ameaça feita repetidamente por Putin do uso de armas nucleares táticas e a possibilidade de um ataque à usina nuclear de Zaporídia. Um ataque àquela usina poderia espalhar radioatividade por toda a Europa. O Putin fez várias ameaças antes dele invadir a Ucrânia, né? Ele fez várias ameaças que aparentemente o Ocidente ignorou, não levou muito a sério, o resultado foi a guerra. O senhor acha que o Putin está falando sério quando ele coloca essa carta nuclear na mesa? Bom dia, Roberto. Você citou dois cenários, vamos dizer, até otimistas, né? Que é a questão da usina nuclear e armas nucleares táticas, né? Existe também a outra possibilidade pior, né, de usar realmente armas nucleares estratégicas. Mas esperemos que isso não esteja na cabeça de ninguém como uma possibilidade real, talvez como um blefe, né? Eu acho que o Putin, nesse momento eu acho que ele sabe que ele não vai utilizar, ele vai tentar não utilizar as armas nucleares táticas, como você está falando, que são armas nucleares de alcance mais limitado, uma dissipação menor, né? Eu acho que mesmo isso ele vai tentar não usar, mas ele está usando isso como uma espécie de blefe, entre aspas, né? Uma ameaça. Como eu falei, eu acho que é aquela estratégia que eu coloquei aqui. Parece que ele está querendo ampliar a guerra para continuar e de repente tomar a Ucrânia como um todo, mas essa coisa de tomar a Ucrânia como um todo já saiu do esquadro, né, o governo. E eu acho que ele também está exausto, ao contrário do que parece. Então, esse pulo para frente, eu acho que é uma maneira de amedrontar e tentar fazer com que aceitem um cessar-fogo logo. Então, eu acho que o uso de armas nucleares táticas, esse tipo de coisa, também é tipo uma ameaça, mas que eu acho que eu espero que ele não vá usar. Mas é uma possibilidade no futuro, no caso, por exemplo, da Ucrânia realmente retomar territórios depois que eles tenham sido anexados para a Rússia. Aí nós entramos num terreno realmente muito mais complexo do que o atual. Agora 10h28. Luca.
Pois é, professor. Então, relacionado também a essa questão das armas nucleares, muitos acreditam que haja uma pressão também, por mais que indireta, da China e da Índia para que isso não seja utilizado, porque seria algo extremamente condenável do aspecto internacional. O senhor acha que esses dois players vão ser importantes neste momento aí, provavelmente da finalização da guerra, ou pelo menos na dormência deste conflito? O senhor acha que a China e a Índia vão fazer pressões nos bastidores para que a Rússia se dê por satisfeito e não queira continuar essa empreitada na Ucrânia? Lucas, eu acho que você tocou num ponto importante. Essa questão da ameaça nuclear assustou muita gente, inclusive lá na China e na Índia, que já estavam preocupados com essa coisa da integridade territorial da Ucrânia, né? Essa questão dos referendos já incomodou demais aos dois. Mas a questão nuclear incomoda mais ainda. Aí não é de interesse de ninguém. Se houver realmente uma situação em que possa haver um uso real de armas nucleares, aí eu acho que principalmente a China, né, e a Índia também, mas a China tem mais peso, né? Aí elas vão entrar firme, né, no sentido de tentar controlar a Rússia. E eu acho que elas já entraram ainda de uma maneira suave delas, meio que tentando manter uma neutralidade, até porque acham que isso é mais produtivo em relação à Rússia do que tentar acuá-la, né, num canto. Mas a gente nota que quando houve o encontro há pouco tempo, né, da Organização de Segurança de Xangai, o Putin não recebeu só rosas deles, não. Ele teve que admitir que a China e a Índia manifestaram preocupações fortes. Ele teve que admitir isso publicamente. Se ele estava esperando, né, um buquê de rosas somente de todos ali, não foi isso que ele recebeu e teve que admitir. Então, você tocou num ponto importante e eu acho que se essa questão nuclear aparecer com mais força, a China e a Índia vão entrar com mais força ainda. Muito bem, nós ouvimos aqui no Jornal da Manhã o professor associado do Departamento de História da USP, a Universidade de São Paulo, Ângelo Segrilo, sempre com a gente aqui na programação da Jovem Pan, nos ajudando a entender um pouco melhor o cenário internacional. Obrigado mais uma vez, viu, professor, pela entrevista, pela presença com a gente aqui nessa manhã de domingo. Bom restinho de final de semana e até uma próxima. Sou eu que agradeço. Obrigado pelo convite.